Eu sou a Marta, tenho 48 anos, moro em São Paulo. Trabalho como professora da rede pública. Mas hoje não quero falar do meu trabalho. Quero contar sobre algo que ainda mexe muito comigo, mesmo depois de tanto tempo. Essa história começou em 2002, quando eu tinha 25 anos. Eu morava sozinha num apartamento bem simples, antigo, numa rua quase esquecida na Zona Sul. O lugar era pequeno, com piso de madeira que fazia barulho a cada passo, e uma cozinha que mal cabia uma pessoa de frente para a pia. Era o que eu podia pagar. Naquela época, eu trabalhava de manhã dando aula em 2 escolas, e à noite numa clínica como recepcionista. Dormia pouco, comia qualquer coisa, mas estava feliz, porque eu ia ser mãe. Eu fiquei grávida da Clara sem planejar. O pai dela, quando soube, simplesmente foi embora. Deixou um bilhete em cima da geladeira e nunca mais apareceu. Eu fiquei assustada, claro, mas não pensei nem por um segundo em desistir. Era minha filha, meu sangue, minha responsabilidade. E de alguma forma, eu senti que ela ia mudar tudo. No dia em que comecei a pintar o quartinho dela, lembro de estar sozinha, com uma lata de tinta lavanda e um rolo barato que respingava tudo. O chão ficou todo manchado, minha roupa também. Mas mesmo cansada, com as costas doendo, eu sentia um tipo de alegria que não sei explicar. Eu queria dar um lar bonito para minha filha, mesmo com tão pouco. E ali, sentada no chão do quartinho ainda vazio, eu fiz uma promessa para mim mesma, que ela teria tudo o que eu não tive. Quando a Clara nasceu, foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Ela tinha olhos grandes, escuros, que pareciam querer entender tudo. Era uma bebê calma, quase silenciosa, mas quando chorava, parecia que o mundo ia cair. A primeira vez que ela me olhou, eu senti uma coisa dentro de mim que nunca mais senti igual. Um amor tão grande que chega a doer. Os primeiros anos foram difíceis. Eu mal dormia, mas fazia de tudo para estar presente. Levava ela para a escola, buscava, dava banho, lia histórias. Mesmo cansada, mesmo sem dinheiro, eu fazia questão de mostrar para Clara que ela era amada. Aos poucos, fui fazendo sacrifícios maiores. Tirei Clara da escola pública e coloquei numa particular. Não era uma escola de elite, mas era bem melhor do que eu podia pagar. Eu economizava em tudo para garantir a mensalidade. Parava de comprar roupa para mim, cortava o cabelo em casa, fazia marmita todo dia. Quando o cartão estourava, eu pegava empréstimo. Tudo para que ela tivesse uma educação melhor. Com o tempo, Clara começou a se destacar. Era inteligente, aprendia rápido, falava com uma segurança que até os professores elogiavam. Ela gostava de dançar, então eu paguei aulas de balé. Depois quis fazer inglês, teatro, violão. E eu dizia sim para tudo. Mesmo com o bolso vazio, eu arranjava um jeito. O problema é que, junto com tudo isso, começou a vir um certo jeito de superioridade. Clara, desde os 10, 11 anos, já fazia questão de mostrar que era diferente. Começou a querer roupas de marca, celular novo todo ano, tênis caro. Eu não tinha condições, mas dava um jeito. Comprava usado, parcelava em 10 vezes, fazia hora extra. Tudo para ver ela feliz. Mas a felicidade dela virou algo que me assustava. Não era mais aquele brilho simples de criança. Era uma exigência constante, uma sede de mais. Mais presente, mais luxo, mais status. Com 15 anos, ela já postava fotos como se fosse influenciadora. Posava com bolsas caras que eu comprava em brechó e ela dizia que eram de lançamento. Se importava muito com o que os outros iam pensar. E eu, sem perceber, fui alimentando esse mundo. Achava que estava protegendo ela, mas talvez estivesse empurrando ela para um buraco que eu mesma cavava. Tinha vezes que ela me tratava como se eu fosse só uma funcionária. Me pedia coisas como se fosse obrigação minha realizar todos os desejos dela. E eu deixava, porque achava que era isso que uma mãe devia fazer. Um momento que nunca esqueço foi quando ela fez 17 anos e quis fazer uma festa num salão caro, com DJ, buffet, decoração temática. Eu falei que não dava, que era muito dinheiro. Ela chorou, gritou, me chamou de egoísta. Ficou dias sem falar comigo. E no fim, adivinha, eu fiz um empréstimo e fiz a festa. Ela sorriu tanto naquela noite.
Mas foi um sorriso que durou só até a semana seguinte, quando quis fazer uma viagem com as amigas e eu disse que não dava. Nessa época, eu já estava com a saúde abalada. Pressão alta, estresse, noites sem dormir. E comecei a perceber que minha filha não via mais tudo o que eu fazia. Ela só via o que faltava. Mas mesmo assim, eu ainda achava que no fundo, ela ia entender. Que um dia ela ia olhar para trás e ver tudo o que eu fiz por ela. E quando ela ficou noiva, aos 22 anos, pensei que era a minha chance de ver ela finalmente começar uma vida adulta, com responsabilidade. Mas aí veio o pedido, o tal orçamento de casamento. E foi ali que tudo começou a desmoronar de vez. Era um domingo de manhã, desses dias em que tudo parece estar calmo demais. Acordei com o barulho da panela de pressão da vizinha e fui direto fazer café. Clara tinha passado o fim de semana na casa do noivo e ia vir para almoçar. Eu tinha preparado uma carne assada, daquelas que ela sempre gostou quando era criança. Fiz até farofa, mesmo sabendo que ultimamente ela dizia que farofa era comida pobre. Ela chegou por volta das 11 horas, com aquele jeito apressado, celular na mão, sem nem me olhar direito. Sentou no sofá como se estivesse numa sala de espera, e antes que eu dissesse qualquer coisa, mandou a frase: "Mãe, preciso conversar sério com você." Eu já senti o estômago apertar. Clara não costumava me chamar para conversas sérias. Quando fazia isso, vinha a cobrança. "A gente decidiu a data do casamento. Vai ser em outubro. E a gente já tem o orçamento pronto." Ela disse abrindo um PDF no celular e me mostrando como se fosse um contrato de trabalho. Tinha de tudo ali. Salão num espaço de campo fora da cidade, buffet francês, vestido assinado por estilista famoso, decoração com flores importadas, cobertura em vídeo 4K com drone e uma orquestra. Sim, uma orquestra. Mas filha, tudo isso aqui vai custar quanto? Ela respirou fundo como se fosse anunciar algo natural. $150 mil. Mas fica tranquila, mãe. A parte do noivo já tá garantida. Ele vai entrar com 20 mil. O resto, a gente pensou que você poderia cobrir. Meu corpo travou. Por um segundo, achei que tinha entendido errado. Eu ri, de nervoso. Mas ela não estava brincando. Clara, eu não tenho esse dinheiro. Isso aí é mais do que eu ganhei nos últimos 5 anos. Ela se irritou na hora. Mudou o tom. Levantou a voz. Como assim você não tem? Você teve a vida toda para se preparar para esse momento. Toda mãe sonha com o casamento da filha. Eu tentei explicar. Falei que ainda pago empréstimos antigos, que não tenho economias, que minha vida foi voltada para criar ela. Mas parecia que eu estava falando com uma parede. Mãe, você é uma fracassada. Sempre foi. E agora vai estragar o meu casamento também? Ela disse, com um olhar duro que eu nunca tinha visto antes. Fiquei em silêncio. Não consegui responder. Ela levantou, pegou a bolsa e saiu. E eu fiquei ali, com o café na xícara ainda quente, olhando para a carne assada que já nem fazia mais sentido. Naquela noite, enquanto eu tentava dormir, o celular não parava de apitar. Mensagens chegando de conhecidos, até de ex-colegas de escola da Clara. Fui ver o que era. Ela tinha feito um post nas redes sociais. Um vídeo. Estava com maquiagem impecável, num fundo branco, com cara de vítima. Disse que era uma noiva sem apoio, que a mãe se recusava a pagar por seu sonho, que tinha sido criada por uma mulher medíocre, e usou a palavra que mais doeu: perdedora. Ela disse: "Minha mãe é uma perdedora." Ela nunca venceu nada, nem na vida dela, nem como mãe. E agora quer me ver fracassar também. Eu fiquei olhando aquilo sem reação. Meus olhos ardiam. Meu peito parecia preso. Eu nunca pensei que um dia ouviria isso da minha filha. Muito menos que ela diria isso para todo mundo ouvir. As curtidas subiram. Comentários de gente que nem conheço, defendendo ela, me chamando de egoísta, de ruim, de mesquinha, dizendo que, se não podia bancar um casamento porque teve filho. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Me tranquei no quarto, desliguei o celular. Sentei no chão, igual naquela vez em que pintei o quartinho dela. Só que dessa vez, não tinha esperança nenhuma. Só um silêncio pesado, cheio de perguntas. Onde foi que eu errei? Como foi que a menina que eu criei com tanto carinho virou essa pessoa? Eu ainda não sei.
Mas aquele domingo marcou o início de um abismo entre nós, que até hoje eu não consegui atravessar. Na manhã seguinte ao vídeo que Clara postou, eu não levantei da cama. Acho que meu corpo inteiro entrou em modo de espera, como se estivesse tentando entender o que tinha acontecido. O sol entrava pela janela, mas parecia mais agressivo do que de costume. Nem o cheiro do café que a vizinha sempre faz cedo me tirava do torpor. Eu estava com vergonha. Uma vergonha que eu nunca tinha sentido. Era como se o mundo tivesse visto algo que era só meu. Uma dor que antes era silenciosa e agora estava sendo discutida nos comentários de um vídeo. Passei o dia sem comer, só bebendo água e olhando para o teto. Meu celular vibrava o tempo todo. Mensagens, notificações. Tive que desligar. Me senti cercada. Foi no fim da tarde que a ficha caiu de vez. Eu olhei em volta e percebi que estava completamente sozinha. Minha filha, que antes me mandava mensagem todo dia, sumiu. Nenhuma ligação, nenhum sinal. Eu era uma estranha para ela agora. Ou pior, uma vergonha pública. Fui até a estante da sala e peguei uma caixa antiga onde eu guardava lembranças da Clara. Cartinhas da escola, desenhos, fotos de quando ela era pequena. Lembrei de uma vez que ela me deu um bilhetinho escrito com lápis de cor. Mamãe, você é meu sol. Eu chorei ali mesmo, sentada no chão frio, abraçada naquela folha rasgada e cheia de manchas. Senti raiva também. Uma raiva estranha, misturada com tristeza. Eu me perguntava, onde foi que tudo desandou? Em que momento o amor virou cobrança? Eu dei tudo, de verdade, até o que eu não podia. No fim da noite, sem forças para dormir, resolvi escrever uma carta. Peguei um caderno antigo e comecei. Não pensei em nada bonito, nem palavras difíceis. Só escrevi. Escrevi tudo que estava preso. Contei como foi difícil criar ela sozinha. Como eu fiz malabarismo com dinheiro. Como eu deixei de viver para garantir que ela tivesse tudo. Mas não entreguei. Não tive coragem. Guardei a carta numa gaveta que ela nunca abre. Talvez um dia ela encontre. Talvez nunca. O mais estranho de tudo foi o vazio. Um silêncio que não era só na casa, mas dentro de mim. Um silêncio que parecia gritar. Nos dias seguintes, fui voltando à rotina. Mas nada era igual. Parecia que eu estava vivendo no piloto automático. Indo trabalhar, sorrindo para colegas, fingindo que estava tudo bem. Mas por dentro, era como se eu tivesse perdido algo que não dava para explicar. E aí veio o que parecia piada. Uma prima do noivo da Clara me mandou mensagem. Nunca tinha falado comigo antes. Ela disse com um tom meio envergonhado que achava que eu devia saber de algumas coisas. Foi aí que soube que Clara andava dizendo por aí que tinha sido criada por babás, que eu era ausente, que tinha sido o pai dela quem bancava tudo. Eu fiquei sem reação. Era como se ela estivesse reescrevendo a própria história para caber melhor na narrativa dela de garota rica que superou a mãe fracassada. Senti um misto de indignação e impotência. Eu queria gritar, expor a verdade. Mas ao mesmo tempo, parecia feio demais discutir isso publicamente. Era minha filha, e eu ainda amava ela. Mesmo assim, no fim daquela semana fui parar no hospital. Uma dor no peito que começou leve e foi crescendo. Fiquei com medo de morrer ali, sozinha. Os médicos disseram que foi estresse. Me deixaram em observação, com soro na veia e recomendações de descanso. Clara nem apareceu. Voltei para casa com o corpo pesado e a alma mais ainda. Abri a geladeira, encostei na porta e fiquei ali por um tempo. Sozinha. De novo. Pensando que talvez eu não tivesse mais uma filha. Pelo menos, não aquela que eu criei. A verdade é que a ferida que ela abriu não sangra por fora. Mas dói o tempo todo. E o pior de tudo é que eu ainda não consigo parar de amar ela. Mesmo com tudo. E é isso que mais machuca. Acordei com o barulho do interfone. Era uma quarta-feira comum, mas aquele som me deu um susto, como se algo ruim estivesse para acontecer. Quando atendi, era o porteiro avisando que tinha chegado uma encomenda para Clara. Eu pedi para devolver. Ela não morava mais ali. Depois que ela se mudou para a casa do noivo, nunca mais pisou naquele apartamento. Nem para buscar as coisas dela. Só levou o essencial. O resto tá tudo aqui. Roupas caras, sapatos de salto que ela usava uma vez só, caixas com bijuterias,
perfumes quase cheios. Eu já tinha me acostumado com o silêncio, mas naquele dia o silêncio parecia diferente. Era mais denso, mais pesado. Eu passei o dia tentando me distrair. Limpei a casa, coloquei roupas para lavar, cozinhei algo simples. Mas tudo me lembrava dela. Foi só no fim da tarde que recebi uma notificação no celular. Uma amiga de infância me marcou num post. Fui ver, e de novo, lá estava Clara. Só que dessa vez, em fotos profissionais do ensaio pré-casamento. As imagens pareciam de revista. Ela de vestido branco de renda, segurando buquê de flores exóticas, posando ao lado do noivo num jardim com fonte artificial. O detalhe que me derrubou foi a legenda. Tudo isso só foi possível graças ao apoio do meu verdadeiro exemplo de força e sucesso. Meu pai. Meu coração parou por uns segundos. Ela estava falando do homem que sumiu quando ela ainda nem tinha nascido. O mesmo que nunca pagou R$ 1 de pensão. Que nunca mandou mensagem. Que nunca se interessou por saber se ela estava bem. Clara não só colocou ele como herói da história, como me apagou completamente. Passei a noite com a TV ligada, mas sem assistir nada. Toda hora eu lembrava das vezes que ela me pedia para segurar a mão dela quando ia dormir, das vezes que eu ficava acordada até tarde ajudando com trabalhos da escola. E agora, eu era um erro na narrativa dela. Na manhã seguinte, chegou o golpe final. Alguém me mandou um vídeo que tinha começado a circular nas redes. Era de um dos discursos da festa de noivado. Clara, com o microfone na mão, disse em voz firme: "Tem gente que carrega o título de mãe, mas não sabe o que isso significa, que vive na mediocridade e quer puxar os outros para baixo. Mas eu escolhi romper com esse passado. Hoje eu me inspiro em quem realmente me deu força para vencer." A plateia aplaudiu. Algumas pessoas se levantaram. Eu não consegui assistir até o fim. Fechei o vídeo, sentei no sofá e chorei em silêncio por horas. Não era tristeza comum. Era um luto. Senti como se minha filha tivesse morrido e sido substituída por alguém que eu não conhecia. Uma pessoa que me via como um fardo, uma falha, uma vergonha. Mas aí aconteceu algo inesperado. Uma das professoras da escola onde trabalho veio me procurar na hora do intervalo. Disse que viu meu nome envolvido nos comentários e me abraçou. Ela não disse nada, só me abraçou. Foi a primeira vez em dias que alguém me tocou com carinho. Depois desse dia, algumas mães vieram me procurar também. Contaram histórias parecidas. Filhos ingratos, distantes, que preferem as aparências. Percebi que eu não estava sozinha, que minha dor era compartilhada. Foi aí que eu tomei coragem. Gravei um vídeo simples, com meu celular mesmo. Não falei nada. Só mostrei fotos nossas antigas, boletos pagos, uma imagem do meu contra-cheque, uma foto dela pequena com os dentes tortos e depois já adolescente com o aparelho que eu suei para pagar. No final, escrevi na tela: "Eu só tentei te amar." Postei e fui dormir. Achei que ninguém ia ligar. Mas quando acordei, o vídeo tinha explodido. Milhares de visualizações, comentários de apoio, mensagens de desconhecidos dizendo que se identificaram. Pais, mães, até filhos arrependidos. Me senti ouvida pela primeira vez em muito tempo. Mas da Clara, nada. Nenhuma resposta. Nenhuma palavra. Só o silêncio. E o silêncio, às vezes, fala mais do que qualquer coisa. Depois que postei aquele vídeo, minha vida virou de cabeça para baixo de novo. Só que dessa vez, de um jeito diferente. Eu comecei a receber mensagens todos os dias. Gente que eu nunca vi na vida me contava histórias parecidas. Mães que tinham sido chamadas de egoístas pelos próprios filhos. Pais que bancaram tudo e acabaram sendo tratados como estranhos. Filhos arrependidos. Adultos que agora entendem o que os pais passaram. Foram tantas histórias que eu criei uma conta só para isso. Comecei a escrever sobre o que sentia, sobre o que vivi. Era quase como uma terapia, mas feita com o mundo inteiro assistindo. Cada post meu era lido por milhares de pessoas. E no meio de tanta dor, comecei a me sentir viva de novo. Foi nesse processo que percebi que a Clara não era só minha filha. Ela era uma parte de mim, mas não a única. Eu existia antes dela. E agora, precisava existir de novo. Comecei a caminhar todos os dias.
Mudei os móveis de lugar. Me desfiz de roupas antigas. Guardei algumas lembranças da Clara numa caixa e coloquei no alto do armário. Disse para mim mesma que, por enquanto, não ia mais tentar forçar nada. Aí, uns 2 meses depois, ela apareceu. Bateu na minha porta sem avisar. Estava diferente. Cabelos presos, sem maquiagem, com uma expressão que eu não via há muito tempo. Fraqueza. Fiquei parada, sem saber se abraçava ou fechava a porta. Ela disse apenas: "Mãe, posso entrar?" Sentamos no sofá, o mesmo de sempre, aquele que já tá meio afundado do lado que sempre foi o meu. Clara olhou em volta como quem visita um lugar antigo. Ela chorou. Muito. Disse que se perdeu, que estava endividada, que o noivo tinha ido embora, que o casamento não aconteceu. Disse que viu meu vídeo, que viu todos os comentários e que pela primeira vez entendeu, que ficou com vergonha, que não sabia como voltar. Eu ouvi tudo. Não falei muito, porque naquela hora eu não sabia se aquilo era o começo de uma reconciliação ou só mais um episódio de drama. Mas algo dentro de mim dizia que dessa vez ela estava quebrada de verdade. Ela me pediu desculpa. Falou que não sabia o peso de tudo que eu carreguei. Disse que achava que o mundo devia tudo para ela porque eu nunca a deixei sentir falta de nada. Eu não abracei ela logo de cara. Só olhei. Falei: "Eu não quero que você volte para minha casa. Eu quero que você volte para si mesma." A gente conversou por horas. Ela ficou aquela noite. Dormiu no quarto dela, que ainda estava com tudo intacto. No dia seguinte fiz café, como sempre. Ela desceu para tomar comigo, em silêncio, como quando era adolescente. Desde então, ela vem me visitando aos poucos. Não é todo dia. Às vezes passa semanas. Às vezes me liga só para perguntar como eu tô. Não existe mais a confiança de antes. E talvez nunca volte a existir igual. Mas aos poucos, a gente tem se conhecido de novo. Como 2 mulheres, não mais como mãe e filha que vivem um papel automático. Eu pus limites agora. Se ela pede algo, eu penso antes de dizer sim. Se algo me machuca, eu falo. E se ela quiser desaparecer de novo, eu não vou me perder mais por causa disso. A maior lição que eu tirei de tudo foi que amor não significa se apagar. Que dar tudo de si para alguém não garante que essa pessoa vá te amar de volta do mesmo jeito. E que, às vezes, o verdadeiro amor começa quando você decide se amar primeiro. Hoje, ainda choro às vezes. Ainda olho fotos antigas com saudade. Mas também sorrio, porque eu sobrevivi. E isso para mim já é vitória suficiente. E se você é mãe, pai, filho ou filha, e tá lendo isso, pensa com carinho. Às vezes, quem mais fez por você é quem menos soube se proteger. E o pior abandono não é o físico. É quando a gente escolhe esquecer quem nos deu tudo, só porque o mundo nos convenceu de que merecíamos mais. Mas às vezes mais é menos. E menos é tudo que a gente precisava.